Eu queria ler aqui Números capítulo 13, versículo 26. Números capítulo 13, versículo 26. Números 13, 26. Diz o seguinte, ó. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz Barneia, desde o deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório para Moisés: entramos na terra o qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Pai, tua palavra está aqui diante de nós, que o Senhor possa nos abençoar aqui, falando aos nossos corações aqui em nome de Jesus, nos ajudando, moldando, transformando e abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema aqui da minha mensagem nessa noite, nossa reflexão aqui, gente, é: crie sua realidade pela fé. Crie a sua realidade pela fé. É muito importante a gente saber que nós criamos a nossa realidade pelo filtro da nossa vida. Nós, gente, criamos a nossa realidade pelo filtro da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 22, 23 diz, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Ou seja, o filtro que tem na minha vida, ele vai trazer para mim ou luz ou trevas, ou um bom resultado ou um mau resultado. O importante é que nós criamos a nossa realidade pelos filtros que tem na nossa vida. Então é importante você saber disso. Que tudo que acontece na nossa vida, gente, agora, o resultado que nós temos hoje, tudo que vai acontecer na nossa vida é fruto da realidade que nós criamos. É fruto da realidade que nós criamos. Então nós vamos trabalhando aqui, você vai entender melhor isso. Nós temos aqui nesse texto, o que está acontecendo nesse texto aqui? O pessoal sai do Egito, eles estão entrando na terra prometida, estão prestes a entrar na terra, e o Moisés pega 12 espias, 12 líderes, e manda esses espias irem na terra, para olharem a terra. Era uma estratégia de guerra na época, para olhar a terra, ver quem que estava lá, quais povos que tinham, qual que era ali a geografia do lugar, porque isso era uma estratégia de guerra. E ele então manda os 12 líderes, manda os 12 espias. Quando ele manda os 12 líderes, os 12 espias espiar a terra, eles voltam e trazem um relatório, foi o que a gente leu aqui. Eles trazem um relatório. Interessante que a gente tem dois relatórios aqui. A gente tem um relatório positivo, né? Positivo. Um relatório positivo e um relatório negativo. 2 trouxeram um relatório positivo e 10 um relatório negativo. Tá certo? Então, se a gente ler aqui Números 14, 6, por exemplo, está dizendo assim, ó: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que nós percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós,
ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e nos dará a nós. Esse foi o relato positivo, o relato de Josué e de Caleb. Mas nós também temos o resultado de um relatório negativo que está no Números 13:32. 13:32 diz o seguinte, ó: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha que interessante, gente. Nós temos então dois relatórios, um relatório positivo e um relatório negativo. Interessante que eram 12 espias, eles eram do mesmo povo, povo de Israel. Eles tinham o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estavam no mesmo ambiente, não mudou o ambiente era o mesmo. Eles tinham a mesma posição, porque uma coisa é você ter uma realidade numa posição de alguém que tem uma posição inferior, por exemplo. Mas eles estavam na mesma posição, no mesmo ambiente, eram do mesmo povo, acreditavam no mesmo Deus, porém, dessa galera toda que estava nesse ambiente, posição e tudo mais, 2 trouxeram um relatório positivo e 10 um relatório negativo. Ou seja, cada um trouxe uma realidade, cada um criou a sua realidade. E o que acontece? Josué e Caleb criaram uma realidade positiva, de possibilidade. A terra estava lá, Deus havia prometido a terra, eles foram também, viram os gigantes, viram a terra, viram as dificuldades que deveriam ser enfrentadas, mas eles criaram em si uma realidade. Qual a realidade que eles criaram para eles? Nós vamos entrar na terra, nós vamos possuir a terra, nós vamos tomar posse. Mas tem gigante lá, mas não importa, nós vamos entrar, nós vamos tomar posse, nós vamos vencer. Se Deus é por nós, vai dar tudo certo. A realidade que eles criaram foi essa. A realidade que os outros 10 criaram, qual foi? A terra, nós fomos lá, trouxemos até o fruto, mas a terra tem gigante. Só que ao passo que Josué e Caleb falam que a terra tem gigante que vai vencer, o outro fala: a terra tem gigante e ele vai nos devorar. Olha que interessante, gente. Mesmo ambiente, mesmas pessoas criando realidades diferentes. Criando realidades diferentes. Josué e Caleb, nós vamos entrar, Deus está com a gente, nós vamos conquistar essa terra. Os outros falam, no versículo 33 do capítulo 3, nós éramos, aos olhos deles, como gafanhotos, assim também como aos nossos próprios olhos. Ou seja, a imagem que eles têm deles próprios era uma imagem terrível. E a imagem que eles tinham do inimigo era pior ainda. Eles aumentam a força do inimigo e se diminuem. Tem uma autoimagem negativa. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Se quiser acompanhar, Hebreus 3, 19. Você vai entendendo onde que a gente quer chegar. Gente, a gente cria a nossa realidade, gente. Hebreus 3, 19. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Por que 2 entraram e 10 não? Hebreus 3 diz: não entraram por causa da incredulidade, não creram. Aliás, creram de forma errada. Tiveram crenças limitantes dentro de si. Então, quando eu tenho um entendimento errado da palavra, ou quando eu não tenho entendimento da palavra, eu crio dentro de mim crenças limitantes. E essas crenças limitantes me dão um resultado negativo. Quando eu tenho dentro de mim um entendimento correto da palavra, eu trago dentro de mim crenças fortalecedoras. E essas crenças me levam a resultados positivos. Foi o que aconteceu com Josué e com o Caleb. Agora, Edmar, como é que eu tenho crença dentro de mim? Eu acredito em alguma coisa, sim. Então, olha para você ver, gente, eles tinham dentro deles, os 10 espias, crenças limitantes. E essas crenças limitantes fizeram com que eles enxergassem um mundo de impossibilidades.
Agora deixa eu te falar. O que eu vejo no mundo, o que eu vejo, na verdade não é o que eu vejo. Na verdade, parte aqui dentro de mim. Então, se a gente pudesse trabalhar a questão do meu mundo e o mundo do outro. Quando a gente vai conversar com um casal, por exemplo, todo casal que eu converso, que está passando dificuldade no casamento, eu falo a mesma coisa. Eu falo o seguinte, ó, a pessoa traz, né, problema de infidelidade, é problema de falta de tempo, é problema disso, daquilo outro. Vários problemas no casamento. Então, quando vem com o problema, o que a pessoa está contando o problema? O que eu estou pensando? Eu não estou pensando, às vezes, nem no problema. Eu já estou pensando na solução do problema e no testemunho que aquele casal restaurado pode dar nos nossos cursos e seminários, por exemplo, e alcançar o coração de outros casais. Então, só para você entender como é que é criar a realidade. Então, no meu mundo, olha, no meu mundo, o que eu vejo? Eu vejo a restauração, eu vejo a cura, eu vejo o cara dando testemunho e alcançando outras pessoas. No meu mundo eu vejo isso. Agora, no mundo do outro, que está conversando comigo, o que ele está vendo? Ele não está vendo às vezes o que eu estou vendo. Ele está vendo, cara, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse marido, ela não está dando certo, eu já fiz de tudo pelo meu casamento. No mundo dele. Ou seja, o que ele está enxergando? Qual a realidade que ele está trazendo? A realidade dos filtros que ele tem, das crenças que ele tem. Então ele traz isso. Então serve para a nossa vida qual realidade a gente quer criar. E ela vai ser criada baseada nos filtros que a gente tem. E os filtros que a gente tem estão baseados nas nossas crenças. Olha o que o pastor Luciano Subirá trouxe numa palestra sobre Você é aquilo que você vê. Ele fala que estava na cidade dele e teve um circo. E ele, né, adolescente, foi lá ver o circo, aquela coisa toda. E ele ficou observando o elefante, que o pessoal fazia, né, o elefante dançar, ir para lá e para cá. Um grande elefante, ele percebeu que o elefante ficava preso por uma corrente. Ele achou interessante o que o elefante fazia, mas ficou encabulado com a corrente. Foi, nossa, que perigo. Como que esse elefante desse tamanho, não solta a corrente e não faz não vai embora? Como que esse elefante não faz isso? Ô Lelezinha, fica quietinha aqui dentro, tá bom, filhinha? Tá bom? Quietinha. Como que o elefante não solta a corrente e não vai embora? Aí ficou encabulado, aí foi conversar com um amigo, rapaz, fui lá ver o circo, lá um elefante com a perna desse tamanho na corrente presa, e que perigo aqui, o elefante não solta, não arrebenta tudo, não foge. Aí o amigo dele falou o seguinte, mas você não sabe o que acontece. Esses elefantes, principalmente na África, são capturados pequenininhos, e quando eles são capturados pequenos, é feita uma estaca de madeira no chão, amarra a corrente na perna do elefante, e ele tenta se soltar. Por muitas vezes ele vai tentando se soltar, mas ele não consegue. Até que ele internaliza dentro dele que ele não consegue soltar da corrente. E ele vai crescendo com a corrente. Mesmo agora sendo grande, com possibilidade de soltar a corrente, ele não solta, porque dentro dele ele já sabe, eu sou preso na corrente a vida inteira e eu não consigo sair. Meu irmão, quais correntes que têm prendido a sua vida e que você já internalizou dentro de você? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Quais coisas estão na nossa vida, que vem na nossa vida, vem vindo, aí você fala, não, eu sou assim mesmo, não, eu nasci para isso mesmo. Você está igual o elefante, que tem possibilidade de ficar fora da corrente, mas ele já internalizou que a vida dele é para ser amarrada. O que esse elefante criou dentro dele? Uma crença limitante. Você tem força, se alguém pudesse conversar, você tem força para sair daí, você não precisa ficar preso. E se ele pudesse responder, foi então, mas a vida inteira foi assim. Eu já estou acostumado a viver desse jeito. Anos eu vivo dessa maneira. Mas você não precisa viver assim, você pode sair daí. Pois é, mas aqui dentro já está consolidado que é para me viver assim. E quem sabe hoje o Espírito Santo está falando com você que está aqui, você que está em casa. Que hoje essas correntes podem cair por terra em nome de Jesus. E você pode romper na sua vida em áreas que você está amarrado, áreas que você está preso. E você fala, puxa vida, já é para me ver assim, não tem condição de mudança.
Em nome de Jesus. Tudo bem. Então, o que acontece com aqueles espias que olham e falam, não, nós não vamos conseguir, não. Nós não tem jeito. É uma autoimagem negativa. O que é a autoimagem? A autoimagem é aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Uma autoimagem negativa faz você pensar sobre você algo que você não é. Ou algo que você não deveria ser. Ela reduz o seu potencial, ela te joga para baixo. E o que eles tiveram aqui foi justamente isso, uma autoimagem negativa. Ah, mas quando fala de autoimagem, aí vai misturar psicologia com teologia. Irmão, não é nada disso. Eu quero trazer aqui também para você uma autoimagem em Deus. Em Deus. Como que eu posso trabalhar a minha autoimagem em Deus? Para que eu não fique preso. E para que eu não perca promessas como esse povo perdeu. Tinha promessa de Deus, estava lá, eles podiam tomar posse da terra, os caras não entram. Porque acha que não dá, porque se vê inferior. Porque dentro deles tem crenças que os limitam ali. Provérbios capítulo 27, versículo 19. Vamos lá, como é que eu trabalho isso então? Provérbios 27, 19. Olha que coisa linda, gente. Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Está falando de água aqui, porque na época não tinha espelho conforme nós temos hoje. O pessoal olhava muito na água e quem tinha condição lá, tinha lá os bronze polidos da vida que servia também como espelho. Não é igual você tem hoje. Então ele está falando assim como... A dele está dando o exemplo da água, mas vamos trazer para o nosso momento aqui. Assim como a gente olha no espelho e percebe o nosso rosto, assim também o coração reflete a nossa vida. Então o que você é, queridão, o que você é, o que tem no seu coração reflete a sua vida. Como que você é? Como que é o seu coração? É o reflexo da sua vida. Ponto. Ah, você é uma pessoa perdoadora, uma pessoa liberal. Falei que, gente, nós estamos trabalhando aqui, né, para a gente ser liberal, para a gente ter condição de abençoar. O seu coração é liberal? Você é uma pessoa liberal? Você é uma pessoa que perdoa? Você é uma pessoa quebrantada? Você é uma pessoa que gosta do aprendizado? Você é uma pessoa aberta ao aprendizado? Ok? Então, como que é o seu coração? O seu coração reflete a sua vida. Agora, por que a Bíblia trata da questão do coração? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos voltando aqui, gente. Eu crio a minha realidade, ok? Cada um aqui cria a sua realidade. Eu crio a minha realidade baseada em filtros que a minha vida tem. Esses filtros estão baseados nas crenças que eu tenho. Essas crenças vêm do coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, por que a Bíblia manda eu trabalhar o coração? Do coração vem os filtros que você vai criar a sua realidade. Se você quiser contaminar um rio inteiro, o que você faz? Você vai aonde? No meio dele? No final dele? Você vai na fonte. Muito bem. Se você quiser contaminar um rio inteiro, você vai na fonte. Se você quiser limpar um rio inteiro, o pessoal quer fazer recuperação de nascentes, né? Para que o rio não morra. Aonde que eles fazem a recuperação? Na nascente, no começo. Então por isso que ele está falando sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você não cuida do seu coração, que é a fonte que vai te dar visão, a fonte que vai criar uma realidade para você, você pode estar contaminando a fonte. Você pode estar contaminando a fonte e a criação da sua realidade pode ser baseada em crenças
limitantes que vai te trazer resultados negativos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Então tem que trabalhar aqui o coração, porque o coração é a fonte. Se o coração está contaminado, o filtro está ruim, o que eu vou fazer? Não vou me entrar não, porque isso aí não é para nós. Se o coração está trabalhado, a fonte está limpa, eu faço como Josué e Caleb, vamos entrar, vamos vencer, Deus está com a gente, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então nós temos que trabalhar aqui o nosso coração, mas não trabalhar só com relação à pureza, né? Não só, não tem que ficar longe do pecado, enfim, não é só sobre isso, nós temos que trabalhar sobre os filtros. Sobre os filtros, gente. O filtro é a crença. Como é que eu limpo um rio? Trabalhando na fonte. Como é que eu sujo um rio? Trabalhando na fonte. Então, se essa fonte, que é o coração, está sujo, o filtro vai ser ruim, crença limitante, resultado negativo. Se essa fonte está limpa, filtro bom, crença fortalecedora, resultado positivo. Como é que eu trabalho os filtros? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo de ambientes. Nós estamos aqui no culto, 40 minutos, a gente ouve uma palavra, a gente vai embora. Meu querido, olha o que Tiago fala. Abre comigo lá, você está em Tiago, capítulo 1, versículo 29. Tiago, Hebreus Tiago. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face no espelho. Depois olha para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Olha que interessante. Tiago 1 está dizendo: sejam praticantes da palavra. Não somente ouvinte, praticante. Porque aquele que só ouve e não pratica é semelhante à pessoa que vai no espelho, olha, vê a sua imagem, logo sai e esquece. O que é isso? É um relacionamento raso com a palavra de Deus. É um relacionamento raso com Deus. Então, a gente vem aqui no culto, 30 minutos, 40 minutos, você ouve uma palavra, o que gera? Lá, em Romanos, fala que, Romanos 10, 27, se eu não me engano, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí você vem aqui no culto, você que está em casa e me ouvindo, você recebe essa palavra, aí você vai embora animado, gera fé no seu coração, você fala, eu vou criar uma nova realidade para mim, eu vou ser um novo homem, vai dar tudo certo, que maravilha. Só que durante a semana, você recebeu algo no coração, algo para limpar a fonte. Só que durante a semana, as outras horas dos seus dias da semana, você recebe um monte de informação. Eu sou meio contra a televisão, gente. Não é radicalismo, não. É minha posição pessoal. Se fizer sentido para você, amém. Eu sou meio contra a televisão. Mas você não assiste nada, assista. Às vezes um futebol, às vezes um jornal, de vez em quando. Porque a televisão é um instrumento de contaminação da fonte. Contamina aqui. É notícia ruim, é entretenimento que às vezes tira o nosso tempo. O que a televisão faz? Ela contamina a fonte, ela não limpa a fonte, ela contamina. Por isso que eu falo assim, da televisão. E existem outras coisas, aí você está em contato com a televisão, notícia ruim. Semana passada teve protesto pró-Bolsonaro, que maravilha, lotado de gente. E agora, essa semana, teve protesto contra o Bolsonaro, pouquinha gente lá. E aí você fica, nossa, agora o Bolsonaro soltou uma carta no meio da semana. E aí você fica lá. Mas é só que no meio dessas notícias, que são importantes para nós, você entra outras notícias. Lá o pai matou o filho, a facada, 3 facadas, cortou a cabeça, põe no carrinho, essas coisas, né? E aquelas coisas que vai entrando pro meio. O nível de desemprego, porque, gente, eu duvido que tem um jornal, tá para nascer, um jornal só traz notícia boa. Ele traz 10 notícias ruins e uma boa. E se for da Globo, ainda traz a notícia boa distorcida. Você tem que assistir em outro lugar. Então, o que acontece quando você começa a receber as notícias ruins? Filtros, você vai contaminando a fonte. Contaminando a fonte, o filtro
Aí você vê lá tantos de desemprego, a inflação subindo, e o PIB foi reduzido esse ano. Aí você já fica preocupado. Nossa, será que eu vou ser mandado embora? Será que a firma vai ficar de pé? Será que eu vou conseguir esse ano ter um Natal? Será que eu vou conseguir comer leitoa no Natal? Você já fica apavorado. Aí você vem no culto, não, gente, vai dar tudo certo, gente, vamos para cima. Aí esses caras vão sair daqui, nós estamos procurando lugar para nós montar nossa igreja. Você fica assim, nossa, esse pastor é louco, uma crise dessa, o cara quer arrumar aluguel. Mas por que você pensa isso? Olha o filtro, a fonte está manchada, o filtro está ruim. O filtro está ruim. Então, gente, trabalhar o coração é tudo que você vê, ouve, sente, percebe. Então, volto a dizer, nós estamos aqui 30, 40 minutos trazendo uma palavra de vitória. Você sai daqui gera uma fé no seu coração. Mas se você não for um praticante da palavra, como é que eu faço então, pastor, para praticar? Gente, você vai lá ouvir uma boa música que vai trazer a palavra no seu coração. Você vai durante a semana... eu quero rever essa ministração e outras pregações que tem aí na internet, boas pregações que vão trabalhar. De repente você está com alguma necessidade em casa. Nossa, eu estou com necessidade com relação a filhos. Eu vou buscar aqui uma palestra, uma pregação que fala sobre criação de filhos. Existem inúmeras. Aí você pode aquilo. As meninas aí estão orando 3 horas da manhã todos os dias. Estou impressionado até com as meninas aí, estão de parabéns, orando todas as 3 da manhã, levantando e orando. E elas estão orando, tendo algumas experiências com Deus aí, compartilhando, colocando diante de Deus necessidades. O que isso vai fazendo? Isso vai purificando a fonte. Purificando a fonte, melhora o filtro. Melhorando o filtro, eu começo a criar uma realidade pela fé. A criar uma realidade pela fé. Então, relacionamento superficial, ele não trabalha o coração de modo que limpe. Você ouve a palavra, vai embora, e você não faz mais nada. Vão vir outras coisas, gente. Vai vir notícia, vai vir gente negativa, vai vir gente falar contra, e vai atrapalhar o filtro, e você vai criar uma realidade. Agora, como que eu crio a realidade? É isso que eu queria trazer agora aqui para a gente finalizar e orar. Existem inúmeras demandas na nossa vida, vontades, sonhos, desejos, lutas que estão passando, que a gente quer que elas mudem. Como é que eu crio uma realidade? Pela fé. Está falando da autoimagem negativa, né? O que acontece? Nós, gente, quando o pecado entrou no mundo, o homem, ele foi tirado da presença de Deus. O homem andava com Deus, o homem estava 100% com ligação a Deus, mas quando o pecado entrou, essa ligação foi cortada, foi rompida, o homem caiu. Quando o homem caiu, caiu tudo, caiu inteligência. Você imagina o Adão dando nome para todos os animais. Passando animal, ele olhou, cara de vaca, vaca. Passa um outro animal, né? Já vem, esfrega na perna dele. Cara de gato, gato. Vem outro animal, pincherzinho, né? Latino, fino. É o pincher que late fino, né? Pincher, ou cachorro, sei lá. Vem lá um animal balançando o rabo, cara de cavalo, cavalo. E aí, gente, vem animal passando, o Adão vai dando nome um por um, o cara não esquece o nome de um, não repete. Como assim? Que inteligência que o homem tem. Uma inteligência sendo usada 100% porque não tinha o pecado. Quando entra o pecado, a inteligência do homem foi cortada. Você tem 2, 3 filhos, você erra o nome dos filhos, você esquece o nome de um, põe o nome do outro, a confusão. Então, gente, o homem foi tosado do seu potencial, da sua inteligência, de tudo, inclusive da sua autoimagem. Agora, quando Jesus Cristo morre na cruz, o que a cruz possibilitou? Possibilitou o resgate do homem, possibilitou a transformação do homem, possibilitou o renovo do homem, a restauração, a reconstrução do homem. Possibilitou o homem voltar de novo à presença de Deus. Então hoje,
eu sou bom, eu sou maravilhoso. Não, eu só tenho condição em Deus, gente, em Deus. Então, quando eu vou criar minha realidade, é em Deus. Quando Josué e Caleb falam, nós vamos entrar na terra, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, o Caleb fala, se o Senhor se agradar de nós vamos entrar e nós vamos acabar com tudo. Ele não está falando, eu sou bonzão, sou gostosão, vou entrar e vou fazer acontecer. Não, ele está falando o seguinte, em Deus nós vamos entrar e vamos vencer. Tem uma promessa de Deus para nós. Então, em nome de Jesus, nós vamos criar uma nova realidade na nossa vida, na nossa família, gente, na nossa casa. Você pode criar uma nova realidade no seu casamento. Você pode criar uma nova realidade na sua vida profissional. Eu quero criar uma realidade profissional. Eu estava hoje de manhã fazendo uma caminhada, achei interessante. Escuta essa, Luciano. Fazendo uma caminhada hoje cedo, 7h30, Fabinho, estava lá no parque caminhando, e tô vendo a galera correndo, língua esticada no meio do asfalto, o povo lá corre para cá, o povo com a camisetinha. Aí eu geralmente eu ando no fluxo ali, que é o parque ali, né? E eu fui no contrário do fluxo. E naquela reta ali perto do negócio das quadras, ali, o pessoal estava ali filmando, dando uma aguinha, batendo a mão. Era um grupo de gente que corre aí na cidade. É um grupo de pessoas que correm. Só que eu vi no grupo lá, vi várias pessoas que eu sempre, né, está andando aí, eu vejo o pessoal correndo e vejo também lá uma turminha que acho que está começando. Aí eu passei assim, né, caminhando, passei, olhei, o pessoal lá bate, ficar filmando, nego chegando lá, é isso aí, tal, comemorando. Falei, que interessante, né? Eu passei e fiquei pensando, né? Foi engraçado, né? Todas essas pessoas que estão aqui agora correndo, uns correndo mais, outros correndo menos, não importa. Eles estão criando uma nova realidade para eles. Porque eles estão no meio de gente que corre. Engraçado, eu passei para olhar, rapaz, dificilmente eu vi uns não gordinhos, sabe? Uns tipo eu assim, mais ou menos, uma barriguinha mais ou menos, mas eu não vi ninguém gordinho assim, gordo, não vi. Ou o gordo não tem coragem de entrar ali, ou quem já estava gordo emagreceu. Mas engraçado, eles juntaram aqui, a turma está correndo, o pessoal está fazendo atividade física, e eles estão criando para eles uma nova realidade. E eles se ajuntaram ali para essa atividade, e com certeza eles estão criando novos hábitos na vida dele. Foi interessante. E foi então para nós aqui, né, pela fé, vamos criar uma nova realidade na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa saúde. O que eu tenho que fazer? Quais ações que eu tenho que tomar? O que eu vou visualizar em Deus, gente? Eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo, vou contar com a ajuda de Deus para me orientar, para me ajudar, para me impulsionar, para me ir para frente. E eu vou começar a meditar nisso. E eu vou começar a orar nisso, eu vou começar a trazer palavras com relação àquela área da minha vida que eu quero que rompa. Eu vou começar a andar com gente que tem bom resultado nessa área, gente de Deus, né, gente? Não gente do mundo, gente de Deus, que tem bom resultado nessa área. Eu vou começar a acompanhar gente que tem bom resultado nessa área, e eu vou criando a realidade. A gente aprendeu muito isso no coaching, e é uma tarefa assim que é muito extraordinária, que é quando você coloca imagens na sua casa de algo que você quer. E eu estava pensando sobre isso, gente. Eu estou terminando uma casa agora, de construir, e eu achei engraçado, né? Antes de fazer a casa, você vai lá ver o terreno. Aí você vê o terreno tem tantos metros. Aí você vai e procura um projeto que caiba dentro daquele terreno. Aí você faz, né? Procura o projeto, desenha, o engenheiro, o arquiteto desenha, põe móvel, põe cor. Aí você vê tudo aquilo, está tudo no papel, nada aconteceu ainda. Aí você vai lá e manda fazer o projeto daquele jeito. Aí faz o projeto estrutural, aí leva lá na obra, né, o pedreiro, o engenheiro, o projeto estrutural assim, tem que ter tantas estacas, tantas sapatas, o baldrame é de tal tamanho, e aí começa a fazer a casa. Levanta a parede, cobre e tal, e aí a casa, terminando a casa, engraçado, né, gente?
Porque é um projeto, é um exemplo bem claro e objetivo, mas que funciona para a nossa vida. Fazer a casa é assim. Agora, existem outros projetos na nossa vida que poderiam ser assim. Eu quero melhorar a minha saúde. O que eu tenho que fazer para melhorar a saúde? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é lá no médico. No endócrino, na nutricionista, lá em quem? Aí eu vou lá. Primeiro passo. Segundo passo, qual seria? Agora eu preciso procurar um nutricionista para me fazer um acompanhamento nutricional. Aí eu vou lá. Qual que é o terceiro passo? Agora eu vou pegar um médico ou alguém para me orientar num treino, por exemplo. E ali, tantas semanas, tantos meses, eu estou com, com 80 quilos, quer chegar para 70, tudo certinho. É um plano, é igual fazer uma casa, certo, gente? Mas só que na casa você pega e começa e vai e termina. Para você fazer esse plano que eu falei, muitas vezes a gente começa um plano desse e, meio do caminho, um top de Coca-Cola e come gordura de porco e larga a mão. Eu tenho um projeto de melhorar na minha vida profissional. Beleza, o que eu tenho que fazer para ser promovido nessa empresa para ganhar mais? Eu tenho que ser gerente, ok. Para ser gerente, o que o gerente tem que ter para ser o gerente? O que tem que se fazer para ser o gerente? Eu vou estudar então para saber. Ô gerente, ô fulano, você chegou aí, o que você fez? Qual foi o curso que você fez? Qual que é o caminho? E aí você vai estabelecer um caminho para você chegar naquele lugar. Mas nesses outros projetos de vida, a gente... eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pois é, mas o que tem que se fazer? Qual o caminho? E aí, gente, quando a gente vai criar a nossa realidade pela fé, é muito isso, seja na vida ministerial, espiritual, seja na nossa vida profissional, na nossa saúde, nas nossas finanças. Eu quero montar um trabalho financeiro lindo para mim, que no final do ano eu quero ter dinheiro para me passar bem o final do ano, não quero mais vender minhas férias, eu quero estar tranquilo. A gente monta um planejamento, vai em cima e cria essa realidade para nós, mas a gente recebe essa palavra, vai embora, vou mudar. Não, esse ano eu não vou vender minhas férias, esse ano eu quero passar o final do ano, quero comprar presente para todo mundo e vai ser maravilhoso. E aí o que acontece? A gente faz isso, não recebe a palavra de fé, mas a gente desiste no meio do caminho, para. Minha oração hoje é que o Espírito Santo nos liberte, viu, irmãos? Liberte a nossa vida, como aquele elefante que estava lá preso, podia fazer mais e não fazia porque estava preso. Que Deus nos liberte, que a gente possa sair aqui com algo que o Senhor traga no nosso coração para a gente, puxar a vida. Eu preciso colocar uma visão de fé para a minha vida. E eu preciso criar uma realidade para essa visão de fé. Porque a fé traz visão. Lá em Hebreus capítulo 11 fala que Moisés fez o que fez porque ele viu o invisível. Ele viu o invisível, ele viu além da dificuldade, ele viu além da dor, ele viu além da tribulação, ele viu algo muito além. E quando a gente vai criar uma realidade para a nossa vida, a gente fala, puxa vida, mas no meio do caminho vão ter muitas dificuldades, vão ter em qualquer coisa que você fizer, em qualquer momento que você decidir fazer alguma coisa. Só que você não pode olhar igual os espíritos e falar, nossa, tem uma promessa lá para mim, tem algo de Deus lá para mim. Mas o que os caras viram? Os caras não viram a promessa. Eles viram os gigantes, eles viram as dificuldades. Coração manchado, filtro ruim, crença negativa, viram as dificuldades. Mas Josué e Caleb, que representa para nós aqui os homens de fé, eles também estavam ali, eles também tinham a promessa, mas eles não viram as dificuldades, eles viram o contrário. Ao contrário, eles viram o lugar que eles podiam chegar. Eles viram o lugar que eles podiam entrar. E assim acreditaram, e assim creram, e entraram na terra prometida. Amém, meus queridos? Então nós criamos a nossa realidade. E eu desafio você hoje a criar uma nova realidade para a sua vida em fé. Em fé. Algo que você precisa, uma demanda que você tem na sua vida, crie essa realidade para você, é você. Você que vai determinar, você que vai dizer, Senhor,
Eu quero hoje criar uma realidade nova na minha casa, na minha vida espiritual, emocional, financeira, seja qual for. E que Deus traga ao seu coração aquilo que você precisa criar de nova realidade para a sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, quero fazer uma oração. Você que está em casa também. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. E meditamos aqui na sua palavra, nós criamos a nossa realidade pela fé. Qual é a realidade? Que o Senhor deseja que nessa noite a gente venha trazer ao nosso coração, a gente precisa falar assim: Deus, eu quero criar uma nova realidade da minha família. Eu quero criar uma nova realidade, Deus, no meu casamento, Deus. Mas eu não quero olhar, Senhor, de acordo com as dificuldades, não. Eu não quero olhar, Senhor, de acordo com as limitações, aquilo que eu tenho. Mas eu quero olhar pela fé e ver além da dificuldade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite quebrar todas as correntes que nos prendem a locais que nós já temos força para sair, mas estamos lá presos ainda. Estamos lá presos ainda, porque nos acostumamos, porque internalizamos em nossos corações: a vida é assim mesmo, eu nasci foi para isso. Pai, no nome de Jesus, quebre as correntes nessa noite. Correntes que prendem, correntes que amarram. E em nome de Jesus, vai meditando agora. Eu queria que você trouxesse no seu coração qual realidade que você quer criar para a sua vida. Traz aí agora para você. Fala com Deus. Hoje é dia 12 de setembro de 2021. É importante que você traga isso no seu coração. E a partir dessa realidade, se for de Deus, né, se o seu coração se mover em fé, se você trabalhar para cuidar da fonte, que é o coração, e você continuamente visualizar isso, continuamente ver isso, continuamente orar sobre isso, continuamente comunicar sobre isso, continuamente profetizar sobre isso, eu tenho absoluta certeza, vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Crie essa realidade pela fé. Crie essa realidade em Deus para a sua vida, para a sua casa. Crie essa realidade em Deus. Em nome de Jesus, veja pela fé. Veja pela fé. Hebreus que eu citei aqui, Moisés falou. Tudo ele fez porque ele viu o invisível. Ele viu o invisível. E a fé é isso. A fé é certeza. A fé é convicção de algo que eu não estou vendo, mas é uma realidade que eu já trago para mim como líquida e certa. Em nome de Jesus, assim como a gente vê a construção de uma casa, que você possa ver essa nova realidade acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus, coisas lindas acontecendo através da sua vida, através do seu coração. Comece a gerar essa realidade na sua vida. Comece, em nome de Jesus, que hoje seja o start, que hoje você receba essa palavra de fé, mas que você a alimente, que você alimente ela, compartilhando, orando, buscando, compartilhando na palavra, no nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui, entregamos nas suas mãos. Profetizamos vitória, profetizamos bênção, profetizamos graça, Deus. Em nome de Jesus.